Tô de volta depois de muito tempo morando em Fernando de Noronha, mais precisamente 2 anos. E dessa vez eu tô de volta no meu quarto, na casa dos meus pais, para trazer para vocês um tour pela minha penteadeira com cortina. Feet on the ground, but my head's in the blue. Sunlight's a whisper, it's breaking right through. I'm a spark, I'm a flame, I'm a fuse. What's the use? Roll it back. Então assim, eu sei que pode parecer muito estranho, como assim uma penteadeira que tem cortina. Essa penteadeira aqui, ela já tem 10 anos, eu mandei fazer em 2015, na época que tava uma febre, todo mundo do YouTube postando tour pela penteadeira, todo mundo tinha uma penteadeira camarim e eu queria uma penteadeira camarim que fosse diferente. Eu queria algo que fosse exclusivo, que fosse meu, e dessa forma eu desenhei esse projeto com base em 3 modelos diferentes que eu vi no Pinterest, e o resultado vocês vão acabar vendo agora. Essa daqui é a minha famosa penteadeira com cortina, que sempre que eu falava para as pessoas que eu tinha uma penteadeira dessa forma, todo mundo achava estranho. Ela tá no interior, tá na casa dos meus pais, e como eu tô reformando o apartamento e todos os móveis vão ser planejados, então essa belezinha aqui, ela vai ser doada. Por esse motivo que eu decidi fazer esse tour para vocês. Então, eu vou começar mostrando para vocês essa primeira parte daqui. Ela parece um armário, né? Ela parece uma penteadeira com armário e a intenção era exatamente essa, para que ela pudesse caber muita coisa. E essa penteadeira me salvou demais durante todo esse tempo, mas agora eu vou precisar realmente de algo menor, até por uma questão de praticidade mesmo, tá? E aí, essa parte daqui, essa primeira parte, que eu vou começar mostrando pra vocês, ela foi inspirada nessa foto, que eu vou colocar agora pra vocês aí. Essa penteadeira do Pinterest, que eu não encontrava ela em lugar nenhum. E aí, essa primeira parte eu fiz dessa forma, por quê? Aqui no centro, vocês estão vendo que é um vidro transparente, e ele é um vidro que ele é até, de certa forma, frágil, tá? E aí, eu coloquei essa parte aqui em cima para colocar a cortina. Por quê? Porque eu queria que a cortina, ela combinasse com a cortina da janela e com a roupa de cama. Então, eu tenho 2 cores dessa cortina da penteadeira. Eu tenho essa bege, mas eu também tenho uma rosa. A intenção também era fazer mais cores, como, por exemplo, fazer um branco, ou no tom de gelo, fazer um cinza também, mas acabou que eu tive preguiça e acabei deixando pra lá. E aí, essa parte da cortina, ela tá aqui, porque quando eu abro, nessa parte daqui, eu tenho guardado todas as minhas faixas de Miss e todas as minhas coroas aqui embaixo. Inclusive, é uma incógnita. Onde que eu vou poder guardar tudo isso aqui, de forma que não amasse as minhas faixas, e eu tenho tudo à vista, porque eu gosto de ter tudo à vista. Quando eu mandei fazer esse suporte daqui, que é o mesmo do início da porta, inicialmente era para colocar os meus cintos. Então, como essa primeira parte da penteadeira, ela foi planejada, ela foi pensada para colocar apenas os acessórios, inicialmente eu ia colocar todos os meus cintos pendurados, para que eu sempre visse eles de uma forma mais organizada, já que eu não tenho um closet. E aí, por isso que eu coloquei essa cortina, porque como eu quis a porta com esse vidro transparente, com a cortina ficava mais organizada. Então, mesmo que tivesse alguma bagunça, qualquer pessoa que chegasse no meu quarto iria ver. Em seguida, nós vamos ter essa gaveta aqui no meio, que é uma gaveta menor. Eu mandei fazer esse gavetão central, mas eu mandei fazer essa gaveta aqui menor. O puxador tá até danificado, mas eu acredito que a nova dona vai trocar os puxadores, e eu pedi pra fazer com essa divisória. Vocês vão perceber o seguinte, a penteadeira ela não tem quase nada, porque como ela tá no interior, na casa dos meus pais, e eu tenho meu apartamento com tudo já certinho lá, o que que acontece? Muita coisa foi tirada daqui. Então, eu tô fazendo esse tour hoje, mais pra que vocês vejam
esse modelo como uma inspiração para uma possível penteadeira futura de vocês, tá? Então, aqui era para colocar os acessórios. Então, por exemplo, aqui seria só os anéis, aqui eu tenho essas presilhas de cabelo, aqui são colares, aqui eu tenho brincos, pulseira, aqui eu tenho lá no fundinho esse potinho só com tarraxa de brinco. E eles estão todos embaladinhos assim, porque aqui é muita poeira. E aí, como é um lugar que entra muita poeira, enfim, cidade interior, eu preferi deixar tudo armazenado dentro desses saquinhos mesmos variados aqui, tá? Esse anel aqui, inclusive, que tá nessa caixinha, é meu anel de formatura do curso de rádio e TV. E aí, descendo, nós vamos ter a segunda porta de vidro, que é uma porta um pouco menor que a porta de cima, porque aqui a ideia era colocar apenas itens de unha. Então, eu tenho essa caixinha aqui, que ela antes era cheia de lixa, tinha alicate, tinha vários esmaltes, só que hoje em dia eu faço em gel e eu sempre faço nesse tom, então eu não tenho mais esses itens de unha e acabou ficando uma baguncinha aqui, algumas coisas que eu mal uso. E aqui também eu fecho com a cortina. E aí ninguém vê a minha bagunça. E aí, vindo aqui pro meio, nós temos a estrutura da famosa penteadeira camarim. Eu pedi para fazer esses suportes aqui para essas lâmpadas. E essas lâmpadas aqui eu coloquei todas amarelas, porque antes a iluminação do meu quarto era iluminação branca. Então, como o quarto ele é pequeno, ficava legal, um contraste legal na hora de fazer a minha maquiagem. Só que aí, não sei se vocês conseguem ver com nitidez, pouco tempo depois eu coloquei esse lustre, que as lâmpadas também são amarelas. E aí o quarto é pequeno, esquenta muito, ela é muito forte a iluminação e acabou que ficou só de enfeite. Tem até uma quebrada aqui. Acabou que ficou só de enfeite, eu não acendo essas lâmpadas. Eu vou mostrar pra vocês por curiosidade no final do vídeo, só pra vocês verem como ela fica toda iluminada, mas acabou que é algo que não é funcional e eu de fato não uso pra nada. E aí aqui ela tá limpa, tem até algumas coisas aqui que eu deixava como decoração, acabei tirando, mas o puxador está danificado. E aí aqui ela acabou ficando bem espaçosa, mas como vocês podem ver, não tem absolutamente nada, ou melhor, não tem quase nada. Uma das coisas que eu me arrependo é de ter feito as duas gavetas, tanto as de acessório quanto essa gaveta central, esse gavetão central, no mesmo tamanho. Eu acho que teria sido muito mais funcional se eu tivesse feito essas divisórias aqui em formatos diferentes para colocar diferentes produtos. Por exemplo, lápis de boca, lápis de olho, gloss, batom, enfim. E aí, dessa forma, acabou que não ficou muito funcional. Ficava organizado, mas os lápis, por exemplo, eu tinha que colocar todos em pé. E aí, não ficava muito legal na hora de usar. Aqui embaixo eu tenho esse banco que eu também mandei fazer com marceneiro, junto com a penteadeira. Ele chegou depois, só que, pra ser muito honesta com vocês, eu odiei. Eu odiei a cor que ele escolheu para esse assento, eu odiei a forma como ele cortou. O banco que eu levei como referência, ele era um banco que tinha um desenho muito mais bonito. Essa parte aqui era um pouco mais larga, então essa volta daqui, ela era um pouco maior. Então ela tinha um efeito visual, vamos dizer assim, um impacto visual muito diferente desse banco que eu tenho hoje. E aí, como ele ficou muito baixo também, eu nem uso ele para me maquiar. Eu só uso esse banco como apoio. Então, eu chego, eu coloco o bolso, é o banco da bagunça, porque eu puxo ele pra cá e eu vou colocando de tudo e mais um pouco. E aí, essa terceira porta, eu mandei fazer com esse espelho gigante, que me salvou demais nesses 10 anos que eu tive essa penteadeira. Eu sempre quis ter um espelho desse tamanho, com essa proporção no meu quarto, um espelho de corpo inteiro, como a gente fala por aqui, para que eu pudesse ver o look de uma forma completa e realmente pudesse testar qual o melhor sapato que combinava com a roupa, com a bolsa, enfim. Resolvido esse problema, essa questão com essa penteadeira, aqui dentro nós temos como se fosse de fato um armário. Tá até com bastante coisa essa parte aqui. Nessa parte de cima eu tenho essa maleta de maquiagem que eu comprei, acho que eu só usei uma única vez, numa viagem que eu fiz pra Juazeiro. Aqui tem um relógio que eu ganhei de presente com a caixa dele, vários produtos de perfumaria,
creme para cabelo, shampoo, condicionador, sabonete, aqui tem um cleansing oil, tem perfume, enfim. Essa primeira gaveta aqui, eu fiz a intenção de deixar ela guardada só para pincéis. Então, aqui era para colocar só pincéis. Só que aí hoje tem algumas bagunças, porque a maioria das coisas eu já levei para Recife, já tá no meu apartamento, então essas gavetas aqui eu vou abrir pra vocês, mas só tem bagunça mesmo. Uma curiosidade é que eu mandei fazer elas de tamanhos diferentes. Se vocês prestarem atenção, as 3 últimas gavetas, não sei se vocês conseguem ver, ter essa noção, mas essas 3 últimas gavetas, elas são mais fundas, elas são mais largas. E eu já mandei fazer dessa forma para que coubessem mais coisas. Por exemplo, uma gaveta dessa, ela é só para colocar secador, chapinha, babyliss, aí exige uma profundidade maior. Essa segunda gaveta era para questões eletrônicas, vamos dizer assim. Então, era para carregador, era para luz, para algumas coisas. Temos mais bagunça. Aqui, mais bagunça. Essa daqui acho que foi a única gaveta que, de fato, ela não chegou a ser organizada. Eu só coloquei uns itens, assim, como se fosse festivos, para datas especiais, e ficou por isso mesmo. A próxima gaveta, a gaveta para cabelo, voltada para cabelo. Então, tem essa máquina aqui, da Polishop, se não me engano, é da Polishop, que ela faz um corte bordado. Eu tenho chapinha, essa daqui foi lançamento da Avon com a Ana Cardoso. Eu tenho essa escova aqui, que foi uma febre em 2016. Eu cheguei, inclusive, a fazer resenha dela no canal. Tem bobs, aqui também tinha secador, enfim. Mas aí, a maioria das coisas, como eu já falei, estão em Recife e só restou isso aqui. Próxima gaveta, eu deixei para guardar sacolas, bolsa térmica, necessaire, esse tipo de coisa. E bagunça mesmo ficou essa gaveta daqui. Eu gostei dessa penteadeira porque ela ficou com um design único, exclusivo. E essa parte daqui, que eu poderia ter feito os 2 lados iguais. Essa parte daqui, eu fiz ela inspirada nessa foto que eu vou colocar agora pra vocês. Eu gostei muito dessas 2 penteadeiras. A primeira que eu já tinha mostrado, que eu me inspirei pra fazer esse lado. E agora essa segunda, que eu pedi pra fazer essa porta. Só que, por questões óbvias, eu não tinha como conseguir uma penteadeira que unisse os 2 modelos. Então, eu mandei fazer. O marceneiro, ele interpretou da forma como ele conseguia fazer melhor. E o resultado foi esse. E esse daqui é o resultado quando eu acendo todas as lâmpadas dessa penteadeira. Aqui na câmera não tá mostrando de fato o quanto que ela fica clara, o quanto que são fortes as lâmpadas, mas assim, é algo que não dá pra fazer uma maquiagem com ela dessa forma. Sem falar o tanto que essa penteadeira, o tanto que essas lâmpadas, na verdade, dessa penteadeira, elas esquentam. Então, assim, ficou algo mais decorativo, caso eu queira fazer alguma foto, ou queira mostrar pra alguém como é a penteadeira, do que funcional. Mostrando pra vocês, mais uma vez, essa visão geral da minha penteadeira. E, pra quem não sabe, eu já tinha postado há muito tempo atrás, há uns bons anos, um tour por essa penteadeira, só que o vídeo acabou não ficando muito bom, eu acabei excluindo. Tá aqui postado novamente para quem quiser se inspirar nesse modelo de penteadeira. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um tour um pouco diferente para mostrar um modelo diferente de penteadeira, já que a maioria das minhas maquiagens, dos meus acessórios já estão no apartamento de Recife. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus!